Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro. E pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês quanto eu recebo com 65 cotas do KNCR11, R$ 6.650 investidos neste fundo imobiliário. Sendo o KNCR11 um fundo imobiliário de papel que tem 90% do seu capital alocado em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. São títulos emitidos, títulos de dívidas emitidos a outras pessoas, a outras companhias, a outras empresas, e com os juros recebidos destas operações, os dividendos são pagos para nós investidores. O fundo imobiliário recebe o dinheiro e divide para os cotistas em formas de dividendos mensais. E tendo o KNCR11, uma carteira bem diversificada com uma quantidade bem baixa de exposição a ex-CRIs, torna esse fundo imobiliário um dos melhores fundos imobiliários de papel para se investir atualmente, além de ter uma ótima gestora. Um fundo imobiliário que tem a maior quantidade dos seus CRIs indexados ao CDI. Mas o que é isso, Alessandro, indexado ao CDI? Quando um fundo imobiliário emite um título, uma dívida, ele faz a emissão no CRI, ele tem um indexador base, que pode ser o IGPM, pode ser o CDI, pode ser a própria taxa Selic ou o IPCA. Nesse caso, o KNCR11 tem a maior quantidade dos seus CRIs indexados ao CDI. O CDI atualmente ele é 0,10% a menos que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic estiver a 12,25%, o CDI está aí a 12,15%. Nessa perspectiva, o KNCR11 surfa a onda da Selic alta. Então, o fundo imobiliário tem grandes possibilidades de aumentar os seus rendimentos, de aumentar os seus dividendos. Só para a gente ter uma ideia sobre a performance e rendimentos e conhecer um pouco do KNCR11, estamos com um relatório gerencial para mostrar para vocês a questão do indexador, também a questão do fundo imobiliário ser um excelente ativo atualmente. Pela ótica de tamanho, o fundo imobiliário tem um patrimônio aqui na casa de 7,77 bilhões de patrimônio líquido, além de uma quantidade enorme de cotistas, 383.542. O fundo imobiliário, além de ter a sua maioria de CRIs indexados ao CDI, é uma taxa muito baixa de aquisição. Nesse ponto aqui é importante vocês verem porque uma taxa baixa de aquisição mostra que o fundo imobiliário tem confiança para quem ele está emprestando dinheiro e por isso a taxa é menor, faz com que as pessoas que estão pegando dinheiro com o KNCR11 tenham mais facilidade no pagamento, mas a Selic aumenta, consequentemente as pessoas que devem para o KNCR11 têm que pagar mais juros. E sobre questão da alocação, o KNCR11 ele tem um total de CRIs alocados do seu patrimônio, 90% está em certificados recebíveis imobiliários. Destes 90%, 9,6% são indexados Selic diretamente, 0,3% ao IPCA e 90,1% ao CDI. Importante, tanto quanto no IPCA quanto diretamente a Selic, o fundo imobiliário praticamente é quase 100% diretamente ligado à taxa Selic. E a alocação por setor, a grande maioria, 51%, está em escritórios, ele tem aqui 21% em CRIs emitidos para shoppings, CRIs emitidos para o setor residencial são 10%, que são os top 3 na questão de alocação por setor. Um outro detalhe muito importante na hora de você comprar um fundo imobiliário é analisar a carteira de ativos desse fundo imobiliário. Através da carteira de ativos, você vê se o fundo imobiliário tem segurança, você vê se o fundo imobiliário tem diversificação e tem uma baixa exposição dos seus ativos. O primeiro CRI aqui do KNCR11, emitido para a JHSF Maus, a gente já pode ver um fundo imobiliário com uma baixa exposição e também uma diversificação muito interessante. Analisando esse CRI, nós temos aqui uma baixa taxa de aquisição, 1,86%. O total investido nesse CRI, 368 milhões do total do patrimônio do fundo imobiliário, que é 7,7 bilhões, o que corresponde a 4,4% desse total de patrimônio investido. E depois desses CRIs, somente exposições menores, 3,8%, 3,7%. Total de CRIs da carteira do KNCR11 somos 71 CRIs. Olhando por essa ótica como investidor, a preocupação é se um desses CRIs apresentar problema, o que acontece com nós investidores. No caso do KNCR11, o impacto não vai ser tão grande
por ser uma baixa exposição. Imaginemos que esse primeiro CRI aqui fosse 20% do patrimônio do KNCR11 e a JHSF Malls passasse por alguns percalços e não fizesse mais os pagamentos para o KNCR11. 20% impactaria muito no recebimento de dividendos por nós investidores. Agora, 4% vai impactar sim, mas numa proporção bem menor, tornando o fundo imobiliário mais seguro e menos arriscado nessa parte de tomar um calote de um dos seus devedores. Mas os dividendos, Alessandro, como estão os dividendos do KNCR11? O fundo imobiliário, eu invisto ele há mais de um ano e na questão de dividendos ele tem trazido bom resultado aos seus investidores. No último pagamento ele me fez o pagamento de R$1, que totalizou R$65 de dividendos na minha carteira. O KNCR11 é uma boa parcela do meu valor investido. O fundo imobiliário conta aqui com o valor total na minha carteira investido são 65 cotas. O valor investido é R$6.644, que corresponde a 16,81% da carteira. O único fundo imobiliário positivo na minha carteira. O valor médio que eu tenho para esse fundo imobiliário de compra é R$101,73. O preço atual do fundo imobiliário é R$102,22. Hoje, custando R$102,22, o fundo imobiliário está mais caro do que ele vale pelo seu valor patrimonial. A gente viu lá 7,7 bilhões em valor patrimonial. Aqui, o seu dividend yield está em 11,53%. A liquidez média diária do fundo imobiliário é 16,53 milhões. Mas o que é essa liquidez média diária? Para pessoas que têm um grande valor investido nesse fundo imobiliário, essa liquidez média diária significa a capacidade que ele tem de vender e comprar ativos na mesma proporção, porque esse valor é o que ele é negociado no mercado primário e no mercado secundário. Fundo imobiliário que vai na contramão dos outros ativos, porque nós vimos grandes quedas nos fundos imobiliários, mas em relação ao KNCR11, ele está com uma variação positiva de 11,18% nos últimos 12 meses. E se olharmos a questão de cotação do KNCR11, são poucas oportunidades que ele ofereceu para a gente comprar abaixo do valor patrimonial. Traçando uma linha aqui na linha dos R$100, nós estamos aqui na régua aqui nos R$102. Se traçarmos uma linha um pouco abaixo aqui, que é na média de R$100, poucos momentos o fundo imobiliário ofereceu oportunidade de compra abaixo dos R$100. Olhando aqui o fundo imobiliário, R$103, chegou a bater R$106 e aqui numa grande oportunidade custou R$96. Eu aproveitei essa janela e comprei algumas cotas, reduzi um pouquinho meu custo médio nesse fundo imobiliário. São essas oportunidades se você tem interesse de investir no fundo imobiliário e o KNCR11 faz parte do seu perfil. Lembrando que nada que eu estou falando para vocês aqui é recomendação de compra ou de venda. Estou mostrando para vocês o que eu estou fazendo com o meu dinheiro comprando esse fundo imobiliário, que eu acredito ser uma boa oportunidade. Mas é importante que você analise bem o que você vai comprar para sua carteira. Por tratar-se de renda variável, você pode perder muito dinheiro se você não souber o que está fazendo. E na questão de proventos, como está a situação atual na minha carteira do KNCR11? Fundo imobiliário com maior patrimônio investido da minha carteira, vamos pegar aqui por KNCR11 e avaliar até o momento o que ele já me trouxe de retorno. Desde quando eu invisto nesse fundo imobiliário, que foi aqui em setembro de 2023, eu comprei cotas dele em agosto e recebi o meu primeiro dividendo em setembro de 2023. Nesse período eu não tinha muitas cotas, eu fui comprando poucas cotas gradativamente. Vocês podem ver que em 2023 o total que eu recebi do KNCR11 foi R$60,30. Deu uma média de R$5 por mês. Em 2024, gradativamente, eu fui aumentando os meus valores de investimento no KNCR11, chegando em dezembro com R$57 de dividendos. Aqui o total em 2024 somou R$511 recebidos de dividendos do KNCR11, que deu uma média muito boa, R$42,63 mensais. Em janeiro, o primeiro dividendo de 2025 foi R$65. Eu espero manter essa média. Por enquanto, o total aqui está em R$65, que foi o primeiro dividendo, já numa média superior a 2023 inteiro. Já estou com 5,42% numa média mensal de dividendos do KNCR11. Olhando aqui para a escadinha de proventos, a gente pode ver que em alguns meses o fundo imobiliário pagou um bom dividendo e em alguns meses também ele pagou um dividendo menor. A média atual do fundo imobiliário é de 11,56% na entrega de dividendos. A média dos últimos 5 anos é 11,46%. Então não
está muito diferente do que ele tem entregue no seu histórico. E agora aqui o detalhe no pagamento de dividendos, a gente pode ver que ele teve períodos aqui que ele entregou valores melhores, chegando a pagar R$ 1,30, R$ 1,20, R$ 1,20, manteve ali R$ 1,24, R$ 1,30 e agora está na média aqui de 0,95, foram os meses que ele entregou, os meses também entregando R$ 1, chegou também a entregar R$ 1,02 e essa última distribuição foi de R$ 1 por cota e o pagamento foi para o dia 14/1 de 2025. Pretendo chegar até o final de 2025 com 100 cotas do KNCR11. Fácil não vai ser, mas vamos aproveitar as janelas que esse fundo imobiliário oferece para estarmos comprando barato. Vocês viram lá que a cotação dele não oscila tanto assim, fundo imobiliário bem estável. Quando surgir essas oportunidades, é bom você ter uma reserva de oportunidade, aproveitar essas janelas e estar comprando fundo imobiliário abaixo do seu valor patrimonial, especialmente dentro do seu custo médio de aquisição. Vai fazer a sua rentabilidade aumentar comprando fundo imobiliário mais barato. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, mostrei para vocês o rendimento que eu estou recebendo atualmente do KNCR11. No mês de janeiro eu recebi R$ 65, espero que o fundo imobiliário mantenha essa rentabilidade ou quem sabe possa até aumentar fazendo um pagamento melhor aí para os próximos meses e também tentar chegar à minha meta que é de 100 cotas desse fundo imobiliário até o final de 2025. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui, desejo a vocês ótimos investimentos, uma excelente semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.